Fazer o que com a gente? Como aguentar as altas temperaturas? Posso ou não posso me exercitar nesses dias quentíssimsimos? O que eu devo fazer? Não devo fazer? Quais são as recomendações e as coisas que não devem ser feitas nesses dias de extremo calor? Aos primeiros vindouros, meu parceiro Rodrigo, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Estou pensando em fazer a live assim, Rodrigo, vê se combina. Vê se tem a ver. Vai ser assim a live hoje. Tô pegando fogo. Meu Deus do céu. Tá muito quente. Ufa! Como é que eu faço para esfriar? Jesus amado. É isso. Nesse calor extremo, as coisas estão ficando difíceis. Então tá muito difícil para que a gente possa ter um dia normal, uma vida normal. Mas em linhas gerais, a gente precisa saber o que fazer. Afinal de contas, não dá para a gente não estar nesse lugar com temperaturas altíssimas. Milton Dimant, tia Fátima, o privilégio ter a audiência de vocês aqui. Muito obrigado, boa noite, sejam bem-vindos. Para quem não sabe, a gente está colocando também as nossas lives agora lá no Spotify. Estamos começando a colocar algumas lives lá e vamos fazer os podcasts direto por lá. Vai chamar Mapascast. Quem quiser acompanhar só por áudio vai ter lá no Spotify. Este calor, o que isso quer dizer para a nossa saúde? Vamos entender isso e ter os devidos cuidados para que a gente não sofra consequências muito danosas para a nossa saúde. Bem curioso, né? Há 1 minuto atrás começou a chover exatamente onde eu estou aqui. Então, estou tendo um refrescar de um ar mais leve, a umidade do ar está aumentando por causa da chuva, e está refrescando, né? As temperaturas estão baixando. Olha que delícia. Não sei onde é que vocês estão aí, nem quando vocês vão assistir, mas neste dia exato, 15 de novembro, o calor em São Paulo está demais. E aí, o que fazer com esse calor extremo? Todos que estão chegando agora sejam bem-vindos. Por favor, pega o aviãozinho aí, ó, manda o aviãozinho para a galera. Vou mandar o aviãozinho para a galera. Aviãozinho para todo mundo. Aviãozinho para todo mundo poder vir aqui para a nossa live e entender um pouquinho mais. O que fazer nessa situação de extremo calor? Posso ou não posso me exercitar? Como eu faço para ter um dia mais seguro, para que eu não me sinta mal, para que eu não tenha comprometimento com a minha saúde em situações mais críticas que diz respeito a este calor? Rodrigo está dizendo que a chuva está chegando lá? Pois é, meu irmão chegou aqui, está passando aqui um furacão, mas está tudo bem. Bom, nosso corpo mantém uma temperatura média por volta de 36,5 graus a 37 graus. Isso é o normal do corpo humano. Qualquer coisa muito para cima, muito para baixo disso, o corpo tem que se ajustar. Quando essa temperatura varia até 40 graus, que é o que a gente está vivendo, o corpo já começa a entrar num estágio de perigo. Acima de 40, 45, sofrimento. Acima de 45 vai dar ruim. Acima de 50, então, já deu ruim. Então, alguns níveis de temperatura são importantes porque o nosso corpo precisa equilibrar essa temperatura interna com a temperatura de fora. E esse equilíbrio da temperatura depende, além do calor que a gente está vivendo, depende também da umidade relativa do ar. Milton e tia Fátima, chuva agora na Vila Ipojuca. Chegou junto. Tá todo mundo junto. A caravana da Praia Grande, sejam bem-vindos. Tia Conceição, caravana Praia Grande, São Paulo. Conceição, a gente está falando que a chuva chegou aqui em São Paulo e chegou forte. Chegou para todo mundo ao mesmo tempo. Então acho que não sei se é só aqui na capital, mas na praia também está chovendo. Bom, a temperatura do nosso corpo, como eu estava dizendo, tem que ficar em torno de 36,5 graus, no máximo 37. Não pode variar muito disso. Quando o ambiente externo, como esses dias que a gente está passando, a temperatura está por volta dos 40 graus, a tia falou que na praia não está chovendo. Muito bem. A temperatura chegou por volta dos 40 graus e a umidade do ar está relativamente média, a gente ainda consegue contornar e o corpo começa a equilibrar essa temperatura. Mas a forma com que o corpo tem para controlar essa temperatura interna, ele dispõe de um mecanismo que é a transpiração. Então a transpiração, o suor, é um jeito
de eu colocar umidade na superfície da pele, colocar o calor para fora por meio deste mecanismo. Então o calor vai para as extremidades, as extremidades dilatam os vasos, o sistema entende que está superaquecendo, libera a água para a superfície da pele úmida, molhada, para que bate o ar externo, tende a resfriar o corpo. Então o suor é um mecanismo necessário para resfriar o corpo, ok? Então se você num dia muito quente começar a suar, não enxugue o suor, porque você não vai parar de suar só porque você enxugou. Pior, se você enxugou, a chance de você resfriar fica cada vez menor. Então você vai esquentando mais, vai suar mais. Enxugou, vai suar mais. Então não se enxuga o suor. É óbvio, né? Tá te incomodando muito no rosto, mas no resto do corpo, o suor é para proteger a sua temperatura interna, chama termorregulação. Então um dos mecanismos que o corpo disponibiliza para termorregulação é o suor. A pele umidificada, molhada, troca calor com o ambiente mais fácil. Agora, se a temperatura externa está muito alta e a umidade também está muito alta, que é o que por vezes acontece no litoral, aí é mais difícil de você trocar todo esse calor. Então, alta temperatura e alta umidade, você não consegue evaporar o suor para resfriar. E aí vira um problema, porque se você não consegue evaporar sua transpiração de forma natural, porque o ambiente permite, você vai suar mais, vai aquecer mais o corpo. Isso é um grande problema. Então, se você está sofrendo com isso em algum ambiente, rapidamente você tem que procurar um ambiente mais fresco. E tem que apelar para os recursos que tiver, tá bom? Em consequência desse suor em demasia, a gente vai começar a desidratar. A gente está perdendo água nesse suor. E mais do que água, a gente está perdendo alguns que a gente chama de eletrólitos, alguns minerais. Então o suor é um mecanismo para salvar a gente desse calor. Legal. Só que o próprio suor faz a gente perder água e perder alguns eletrólitos, eliminar alguns minerais. Então esse mecanismo que mantém a nossa temperatura, em um determinado momento vai começar a faltar água e minerais. Essa falta de água e mineral, a gente dá o nome de desidratação. Então olha que complexo é o processo. Para nos manter vivo, eu disponibilizo um recurso da transpiração. A transpiração gerando a sudorese me vai levar para a desidratação. Essa desidratação em níveis mais severos, porque a gente perde não só a água, mas perde também os minerais, vão ter algumas consequências que eu vou falar aqui ao longo do nosso bate-papo. Ou seja, à medida que você está numa situação de extremo calor, naturalmente eu tenho que procurar um ambiente mais climatado e água. Só que se esse calor e essa sua desidratação se prolonga, hidratar só com água, isoladamente, não é suficiente. Eu vou repetir e que fique claro. Se eu estou desidratando muito, vou dar um exemplo, tive que fazer alguma coisa fora de casa, vou ficar muitas horas fora de casa, nesses dias muito quentes, comecei a suar pra caramba, comecei a derreter e estou tomando água. Em algum momento, a quantidade de minerais que você perdeu no suor é tamanha que só repor água sem esses minerais que você perdeu pode te causar um problema. Então essa queda dos minerais por causa da sudorese pode te levar a algumas coisas complexas. Eu vou já falar uma aqui, já para vocês gravar o nome, é um palavrão, mas é o que acontece infelizmente com frequência nesses dias mais quentes que a galera desidrata. Uma delas chama baixo, caiu, diminuiu alguma coisa. Natremia, Na é de sódio. Na, né? Sódio. Caiu sódio, hiponatremia. Os primeiros sintomas da hiponatremia é igual da hipoglicemia, ou muito parecido. É igual ou muito parecido com a hipotensão.
Porém, a hiponatremia tem um grau de severidade, porque à medida que sódio cai, eu começo a ter esses efeitos, todo o meu sistema nervoso começa a entrar em colapso. Todo o meu sistema cardíaco e ou cardiovascular, porque a parte vascular também, e a parte muscular, neuromuscular, começa a entrar em colapso. Por quê? Sódio no meu sistema de controle nervoso é fundamental para equilibrar as atividades elétricas, são as sinapses. As informações neurológicas só são conduzidas quando eu tenho a presença de sódio e potássio em equilíbrio. Se eu estou entrando em hiponatremia, porque está perdendo muito sódio, esse controle sódio-potássio não vai acontecer. Então a atividade nervosa vai interromper. Pronto, o cara começa a entrar em confusão mental, o cara começa a entrar em lapso, começa a falar nada com nada, você percebe que o cara não está legal. Inclusive, vou contar uma história aqui para vocês. Semana passada, na terça-feira da semana passada, eu estava me exercitando na academia e parei ali meu exercício para dar uma respirada, olhei pela janela. No que eu olhei pela janela, a academia que eu estava treinando é uma ladeira. Aí tinha uma senhora do outro lado da rua, dando um passo para frente e 1,5 passos para trás. Aí dava 2 para frente, 2 para trás. Eu falei, ela vai cair. E fui até ela, larguei o que eu estava fazendo, saí correndo, fui lá socorrer. Apoiei ela, né, naturalmente, e já dou a dica para vocês. Se vocês tiverem alguém passando mal, não é a pessoa que tem que decidir o que vai fazer, é você. Porque a pessoa está ficando em relativa confusão mental. Por isso que ele está prestes ao desmaio, à perda de consciência, à queda. Ele não tem que tomar decisão nenhuma. Quem toma a decisão é você que foi socorrer. Abraça a pessoa por trás, ampara ela no seu peito, você vai andando devagar para trás até a pessoa sentar. A pessoa sentou, preferencialmente deixa ela deitar. Então, nesses dias muito quentes, como aconteceu semana passada com essa senhora que eu socorri, ela estava com um quadro de hipotensão, porque depois eu coloquei algumas pessoas para dar suporte, fui buscar meu equipamento de verificar pressão, verifiquei a pressão dela, a pressão estava muito baixa, e aí começa a entrar num risco maior. Aí você liga para um familiar para ver o que vai fazer, a pessoa te fala, ó, é uma ocorrência comum, eu falei, beleza, não tem necessidade de ligar para uma emergência? A pessoa, não, pode aguardar. E ela foi retomando a consciência à medida que ela ficou deitadinha. A gente ampara a cabeça, ampara a pessoa, deixa numa posição deitada, porque deitado, todo o estresse da gravidade jogando sangue para baixo, quando eu deito, você equaliza essa distribuição de sangue no corpo e, por vezes, parte desse sangue volta para a parte central e alimenta, ou nutre, ou oxigena, dá o nome que você quiser, o nosso cérebro, então mantém a nossa condição de consciência um pouquinho melhor. E preserva mais sangue na região dos órgãos centrais, dos órgãos vitais. Então, na medida que o cara está passando muito mal numa situação de perder a consciência por causa de uma desidratação, seja ela qual for, deitar. Porque a perna não vai precisar de tanto sangue, mas os órgãos aqui precisam continuar funcionando. Então você deita para esse sangue retornar com mais facilidade para os órgãos centrais e para o sistema nervoso. Algumas pessoas vão recomendar que você levante a perna das pessoas. Fala, Edu, boa noite. Então, se a pessoa está passando mal por causa de um quadro similar a esse que eu socorri, que provavelmente ela estava desidratada e com quadro severo de hipotensão, logo vocês vão começar a entender que a desidratação causada pela sudorese extrema, causada por causa desse calor extremo, é um problema grave. E por vezes as pessoas vão passar mal. Saber o que fazer pode mudar o resultado. Então presta atenção no que eu estou falando. À medida que a pessoa desidratou, passou mal, deitá-la é uma saída muito segura. Há uma sugestão que eu preciso tomar um cuidado e colocar uma vírgula. Levante a perna dessa pessoa, porque facilita ainda mais o sangue voltar e ela recupera mais rápido a consciência dela. Eu só preciso que vocês prestem atenção numa coisa. Se você está socorrendo uma pessoa de mais idade, uma pessoa que por vezes você percebe que está perdendo a consciência e está com um jeito de falar mais complexo. Você percebe que por vezes parte do rosto da pessoa teve uma queda. Parte da pálpebra deu uma queda. Ele está falando com a boca meio mole. Não é só uma queda de pressão. Pode ser um derrame ou um AVC. Hoje, tecnicamente correto é dizer AVE, acidente vascular encefálico. Então, a gente nunca vai saber quando vai ser só uma queda de pressão brusca, só um quadro de queda de consciência, chama pré-síncope, quase desmaio, ou quando isso possa estar associado com algo mais complexo, por exemplo, um AVC, um AVE. Então, quando for socorrer uma pessoa que está passando mal, está desfalecendo,
e você não sabe, apenas deita. Deixa a perna no plano horizontal. Porque se você levantar a perna de uma vez e se for um AVC, vai vir sangue de uma vez para o sistema e de repente uma artéria que só estava comprometida, ela acaba rompendo, aí você causa um dano maior. Então, à medida que você for socorrer alguém passando mal nesses dias de calor, apenas deita a pessoa, põe num lugar mais fresco, abane a pessoa, jogue água na cabeça, jogue água na testa, jogue água no pescoço, umidifica o máximo que puder as áreas do corpo para a pessoa resfriar mais rápido. Abana a pessoa, cria um cenário para resfriar esse corpo, se for só esse o motivo do calor. Agora, a gente só vai ter certeza quando tiver alguém com equipamento suficientemente capaz de verificar o que está acontecendo. Na dúvida, se for uma pessoa idosa, você está percebendo queda do lábio, queda do olhar, cuidado que pode ser um AVC, e aí você levantar a perna, vai dar ruim, vai piorar o quadro. Então, cuidado, minha recomendação é não levantar. Então, essa senhora que eu socorri semana passada, pela gente ter treinamento e experiência com isso, só deitei ela na sombra, pedi para uma pessoa me dar um suporte, chamei uma pessoa lá, a pessoa me deu suporte, ligamos para a filha dela e no final deu tudo certo. Por que eu estou falando isso? Quando a gente perde muita água, quando a gente desidrata, algumas coisas vão acontecer. Se o nosso corpo, 70% dele funciona porque ele é água, se eu perder 2% disso, já vai começar a dar problema. 2%. Ô Vladimir, mas por que tem esse número? Porque as pesquisas mostraram que a partir de 2% de desidratação começa a apresentar alguns quadros de desequilíbrio fisiológico. O funcionamento do corpo começa a ficar comprometido. Então, se eu peso 80 quilos, se eu eliminar 1,5 litro, já está aproximadamente 2%, não 1,6 litros, já está em 2%. Eu vou começar a ter problema, vou começar a ter sinais e sintomas da desidratação. Então, tem que tomar cuidado, por isso que eu tenho que repor. Beleza? Agora, à medida que a pessoa está desidratando, o nosso corpo 70% é água. Só que o nosso sangue é aproximadamente 90% água. Então o nosso sangue, quando a gente desidrata, ele perde água, ele começa a ficar relativamente mais viscoso. Vou colocar assim, tá? Mais viscoso. Ele perde aquela fluidez, perde aquela solubilidade que seria ótima de um sangue. Nesse sentido, se eu tenho menos volume de sangue circulando, tende a pressão cair. A pressão arterial tende a cair. O coração, entendendo que a pressão está caindo, ele vai tentar compensar. O coração tende a acelerar. O coração batendo mais, ele mesmo vai precisar de mais sangue. Só que a pressão está caindo, os vasos que irrigam o próprio coração não estão suficientemente capazes de entender ou dar suporte para a atividade do coração. Pode dar um processo arrítmico. Esse é um. Segundo, esse próprio coração, com a queda de pressão, os vasos tentam compensar. Para ajustar a pressão, as artérias, as veinhas, né, os vasos sanguíneos, vão tentar compensar isso diminuindo o calibre do vaso. Só que se esse calibre do vaso é de um vaso do coração, o cara vai infartar. Mas Vlad, que confusão. Pois é. E aí as pessoas não querem ouvir tudo isso. Não vai acontecer. Aumenta em 6% o índice de morte por doenças cardíacas e cerebrovasculares no período de extremas temperaturas. Eu vou repetir. Aumenta em 6% a quantidade de mortes em temperaturas extremas, por mal súbito cardiovascular e ou cerebrovascular, infarto, arritmias ou AVCs, AVEs ou derrame, dá o nome que você quiser. Beleza? Vamos evoluir. Eu vou colocar todos os problemas na mesa, depois a gente vem trazendo todas as soluções, para você entender o nível de gravidade. Aproximadamente 5,5% das mortes do planeta estão relacionadas com excesso de temperatura. Extremos, né? Muito alto ou muito baixo. Então, no extremo da temperatura, é fundamental que a gente compreenda quais são os problemas que, porventura, vão acontecer. Se eu não tiver os devidos cuidados, vai acontecer, tá bom? Pessoas que são mais sensíveis. Filó, boa noite. Obrigado, meu amor. Pessoas que são mais sensíveis ao lance de controle de temperatura. Vamos lá. Os longevos e as crianças têm condições especiais de controle de temperatura do corpo. Oi, Denise, boa noite. Os idosos ou os longevos estão com o mecanismo de controle de temperatura já um pouquinho danificado. Então eles não respondem na velocidade que deveria.
eles não proporcionam o ajuste da sudorese, de aumentar o suor como deveria. João, que bom que você chegou, meu irmão, obrigado pela sua presença. À medida que o idoso não tem um controle da temperatura como deveria, ele não sua como deveria, ou seja, diminui a chance de ele resfriar, como eu já expliquei anteriormente. O suor tem uma função importantíssima de ajudar a gente a resfriar o corpo. Se eu estou num ambiente quente, eu estou suando, deixa o suor, porque ele vai tentar resfriar a sua superfície para resfriar a temperatura interna. Oi, Helena, boa noite, Helena, tudo bem, meu amor? Que bom que você está aí, hein? Então é muito importante que a gente tome muito cuidado. Isso, Filó, obrigado. Obrigado, é isso aí. Isso, precisa de mais cuidados para quem tem alguma situação cardíaca já pregressa, tem que ter esse cuidado. Então volta aqui. A pessoa idosa, todos os 3 sistemas de controle de temperatura estão afetados. Primeiro, não vai perceber o calor como deveria. Segundo, não vai suar para resfriar como deveria. Terceiro, o dispositivo de controle da sede também está afetado. Ou seja, os 3 mecanismos que ajudariam a resfriar o corpo do idoso não vão funcionar como deveria, no time que deveria. Ou seja, não espere a pessoa de mais idade pedir água. Tem que fazer a reposição de água de tempos em tempos sem esperar que a pessoa peça. Tem que repor a água. Tem que colocá-lo num ambiente fresco. Tem que ventilar essa pessoa de mais idade. Tem que solicitar que ele tome ducha, que ele fique mais fresco ao longo do dia, porque eles vão sofrer mais. As crianças, a mesma coisa. Os mecanismos de controle térmico da criança, considerando a área de superfície corporal da criança, também não se ajusta como do adulto. Então a criança também sofre, a criança não procura água. É difícil, normalmente uma criança não pede. Ai, mas meu filho não toma água. Você que não ensinou. Tem que dar água para a criança. Ah, ele só toma suco. Melhor suco do que não tomar nada. Precisa repor líquido. Érica, seja bem-vindo. Mariluz, obrigado a presença. Então, no final das contas, os idosos e as crianças são os que mais vão sofrer nesse calor. Aí, considerando isso que eu estou dizendo, à medida que tem todo esse mecanismo, imaginar o pior hipótese, não tomou água, está com muito calor, está desidratando muito, ele vai perder água e vai perder sódio. Perdeu água e perdeu sódio, desidratação e hiponatremia. Aí algum desavisado vai de repente colocar um volume muito grande de água para essa pessoa que por vezes está num quadro de hiponatremia, queda do sódio. Excesso de água. Senta agora na cadeira para não cair, hein? Excesso de água sem equilíbrio dos eletrólitos para um desidratado vai piorar o quadro. Ah, não, Vlad, você está falando bobagem. Vai piorar o quadro. Excesso de água para quem está desidratado e por vezes já está num quadro de confusão mental, num quadro que evoluiu por causa do desequilíbrio dos eletrólitos. Colocar muita água para essa pessoa vai piorar o quadro. Porque essa água, ela não vai ficar dentro do corpo, ela vai pegar ainda mais um pouco de sódio e de outros minerais que tiver disponível e vai levar para o rim, vai excretar isso, vai piorar o quadro, vai desidratar mais. Teve uma moça esses dias atrás dos Estados Unidos, o extremo calor, puta desconforto, tomou 2 garrafas de água de 500 ml. Puf, morreu. Quadro severo de hiponatremia, evolui confusão mental, aí a pessoa apaga, né, a síncope, entra em convulsão e o quadro mais severo, infelizmente, ela veio a óbito. Como é que morre tomando água? Pois é. Hidratação de forma correta, ela não depende só da água. Ela depende do ambiente nutricional que você tem, que ajuda a segurar essa água no corpo, tá bom? É importante, o Rodrigo está colocando aqui, meta de água por período. Isso é muito importante. Uma pessoa, como eu disse em alguma das publicações aí, ela precisa de aproximadamente 40 ml de água para cada quilo corporal. Então, se eu peso 80 quilos, 40 ml para 80 quilos, eu, Vladimir, tenho que tomar ao longo do dia 3 litros e 200 de água. Isso num dia normal. Nesses dias mais quentes, vai ter que aumentar essa quantidade. Dá para eu saber, Vlad, qual é a quantidade ideal?
Nesses dias mais quentes? Não, porque eu não sei qual que é o nível de desidratação que cada um tem. Ainda mais se essa pessoa faz exercício. Então tem um detalhe, toma-se água, no momento de urinar você vai perceber a coloração da urina. Muito clara, transparente por completo, para um pouco. Muito amarela, toma mais. Então é um jeito de você perceber parte da sua hidratação é na urina. Outro jeito é o cansaço físico, é a estafa, é o desânimo, é o desconforto todo, parte da mente, parte do corpo. Esse desconforto todo já tem a ver com desidratação. Muito importante, não espere a sede. Não espere a sede. Regularize os intervalos para você beber a sua água. Vou dizer que de hora em hora você vai estar bebendo, é que nem como é que chama? O roda-roda do baú lá, de hora em hora, o do Silvio Santos lá, carnê do baú, né? De hora em hora, tu tem que estar tomando um volume determinado de água. Como é que fica essa distribuição de água? Lá no final do dia, para você não precisar ficar acordando de madrugada para fazer xixi, nas últimas 2 horas, tem que dar uma evitada. Tá bom? Senão você vai acordar a madrugada inteira para fazer xixi. Agora, acordou para fazer xixi, tá morrendo de sede? Toma água lá mesmo e segue o jogo. Mas as últimas 2 horas você tira. Considera que você vai dormir 8. Então você tem 10 horas de intervalo de que você talvez não pudesse beber água. Primeiro que está dormindo e a outra que você vai evitar de ficar acordando de madrugada se eu tomar muita água antes de dormir. Então me sobram 14 horas do dia. 10 ficou ali reservada para o sono e as 2 horas que precedem, sobrou 14. Nas 14 horas, se você dividir de hora em hora, você tem um copo a cada hora. No meu caso, 14 intervalos para eu tomar 3 litros e 200. Então eu vou ter aí para cada copo, olha que conta difícil, me lasquei. Vamos imaginar que fosse 12 horas, 3 litros e 600. Eu teria que tomar 120 ml a cada... É isso? 300 ml, 300 a 400 ml por hora, em cada hora. Então eu pego... No intervalo de 1 hora, a hora que o meu reloginho falei, está na hora de levantar. Que eu tenho que levantar da cadeira, porque eu estou ficando muito tempo sentado. Eu já pego minha garrafa e já tomo o meu intervalo de 300 a 400 ml. Isso é o que o Vlad faz. Nossa, mas é muita água. Mas tem que ser, é isso, é sua necessidade. Beleza? Vamos lá, ó. Tem que tomar. Ai, mas eu não gosto. Ô, meu amigo, a gente tem que parar com esse negócio de não gosto, que isso é muito de criança. Pega o que tem que fazer e faz. Água não tem muita escolha. Agora volta à discussão dos minerais. Quando você está tomando água, a primeira água da manhã, como eu já disse em alguma das lives, a primeira água da manhã, você vai ter que tomar um pouco mais. Afinal de contas, você ficou no intervalo de 10 horas sem se hidratar. As horas de sono, mais as 2 horas antes de dormir, para você não ficar acordando, fazer xixi, como eu já falei 3 ou 4 vezes. Esse intervalo de 10 horas você vai acordar desidratado ou parcialmente desidratado. Essa água que você perdeu ao longo da noite é importante que você reponha logo pela manhã. Em torno de 500, 600 até 700 ml logo cedo. 2 belos copos de água. No primeiro copo, uma pitada de sal, sal integral. Por quê? Porque nesse sal integral tem sódio, potássio, cloreto, magnésio, manganês, iodo. Beleza? Tem uma porção de minerais que são fundamentais para ajudar a segurar essa água dentro do corpo. Isso é um mecanismo de hidratação correta. Beleza? Uma pitadinha de sal, mas não é qualquer sal não é sal vagabundo, tem que ser um sal bom, sal integral. Já falei isso em outra live. Para a gente finalizar essa discussão aqui de hoje, senão a gente vai esticar demais. Uma das revistas mais importantes que a gente tem da ciência, que é Nature, agora em 2022 falou sobre a quantidade de óbitos de pessoas em extremo calor. Então, não é brincadeira o que a gente está passando. Realizar exercícios físicos neste ambiente de extremo calor é de extremo risco. Então, cuidado, o intervalo das 11 da manhã até por volta das 4 da tarde. Cuidado com esse intervalo. Se for realizar uma rotina de exercício, que esteja num ambiente com a temperatura controlada, com uma temperatura que chama climatizada. Então hoje eu estava orientando, inclusive o João, que estava aí na live, orientando o João, a gente estava num ambiente climatizado, o ar-condicionado ligado, uma temperatura confortável, por volta dos 21, 22 até 23 graus, uma temperatura que chama
termoneutra. Estar num ambiente com a temperatura termoneutra é necessário para eu ter uma menor sudorese, que por consequência vai gerar uma menor desidratação. Eu preciso estar nesse ambiente termoneutro. Se eu não estiver no ambiente termoneutro, esse intervalo das 11 da manhã, meio-dia, até por volta das 4 da tarde, cara, eu preferiria que evitasse de fazer exercício. Porque o risco da transpiração excessiva e, por consequência, a desidratação é muito grande. Aí vai entrar todo aquele cenário que eu já disse. Vai diminuir a nossa volemia, que é a água do sangue, a pressão vai cair, o coração vai acelerar, os vasos vão vasoconstrir, aumenta o risco de derrame, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de arritmias e, por consequência, aumenta riscos de confusão mental, desorientação mental, desorganização neuromuscular, você começa a ter espasmos musculares. Lembra numa chegada de uma maratona, eu não lembro, de uma Olimpíada, que a moça chegou toda desorientada, quase caindo, e as pessoas, ela estava num quadro severo de hiponatremia. Dali para o óbito é um passo. Ou seja, as pessoas que realizam as provas de longa duração em ambientes que por vezes a temperatura não é possível ser controlada, tomem muito cuidado. Então, por exemplo, uma aluna nossa agora vai fazer uma prova domingo, que são 8 quilômetros correndo. Para ela, 8 quilômetros vai dar em torno de 1 hora. 1 hora, se a temperatura estiver muito quente, se a umidade estiver muito alta, ela pode entrar num quadro de desidratação importante. Qual é o nível? Passou de 2% de desidratação, vai dar ruim. Então já sabe que no intervalo de 1 hora de exercício para ela, qual é a quantidade média de água que ela vai perder, então ela tem que repor isso de forma inteligente. Considerando que essa desidratação possa ser mais severa, de novo, só água não basta. Talvez tenha que fazer uma reposição mais equilibrada. O famoso soro caseiro já ajuda bastante, tá bom? O que mais que a gente tem aqui para a gente discutir? Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Nesses dias de muito calor, posso fazer atividade física? Só quero que vocês respondam aí. Posso ou não posso? Professor Guilherme, um pós-doutorado aqui na nossa live. Posso fazer exercício nesse calor extremo? Diz pra gente aí, professor. Poder pode, não sei se deve. Como eu disse, se o ambiente está aclimatado, se você já está muito bem hidratado anteriormente, muito bem nutrido para segurar essa água de forma inteligente dentro do corpo, já está em condições de um local para realizar, ok? Vai lá e treina. Não tem nada disso, não se arrisque, porque a condição que pode gerar para a sua saúde, o risco não vale a pena, tá bom? Como eu expliquei já anteriormente, um quadro de desidratação severa pode levar a óbito. E nesses dias muito quente, como eu já disse, aumenta o índice de morte em aproximadamente 6% por causa das temperaturas extremas. Beleza? Para quem gostou e chegou até aqui, meu muito obrigado. Um grande beijo, um forte abraço. Cuidado, porque senão a gente está vivendo essa situação. Estamos pegando fogo e a gente não sabe como controlar isso tudo, tá bom? Tem que baixar a temperatura, tem que estar num ambiente de temperatura controlada, tem que umidificar o corpo, tem que entrar na ducha gelada, tem que estar mais perto dos ventiladores, do ar-condicionado e principalmente se hidratar, tá bom? Quem gostou e quiser mais uma pitadinha do Vlad, eu volto em 30 segundos com a nossa live de movimento psicofísicos para a gente organizar todas as condições da nossa saúde, partindo da mente e reproduzindo no nosso corpo, tá bom? Grande beijo, forte abraço. 30 segundos eu tô de volta. Valeu, tchau, tchau!